No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministério da Saúde recua, muda sua estratégia no combate ao coronavírus e propõe redução do isolamento em cidades com 50% da capacidade de saúde vaga. Pressões sobre Luiz Henrique Mandetta aumentam após Bolsonaro reunir equipe no Palácio do Planalto sem sua presença e com a participação de Osmar Terra, principal candidato a sucedê-lo. No entanto, ministro garante que segue no cargo depois de encontrar presidente. Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, é internado em unidade de terapia intensiva de hospital em Londres após complicações provocadas pelo novo coronavírus. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 7 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Os ânimos em Brasília seguem quentes. Parte dessa temperatura alta é provocada pelo processo de fritura pelo qual passa o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que entrou definitivamente em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro após as posições distintas de ambos em relação ao isolamento horizontal recomendado pelas autoridades de saúde para minimizar os efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Em mais uma prova de desprestígio ao titular da pasta, Bolsonaro reuniu sua equipe ministerial ontem no Palácio do Planalto sem a participação de Mandetta. No entanto, o mais cotado para assumir sua vaga, Osmar Terra, marcou presença no encontro. Na última semana, o ministro já havia deixado de participar de uma reunião com profissionais de saúde de todo o país com sua equipe da pasta de saúde. Ele alegou que não foi convidado. O Mandetta já confidenciou a seus aliados políticos que não deseja mais seguir no cargo por conta da queda de braço com o ex-capitão do Exército. No entanto, ele garante que não pedirá demissão. Do outro lado, Bolsonaro quer sua saída do cargo, mas também diz que não irá demiti-lo. Em Brasília, já circula a informação de que os militares impedem que Bolsonaro tire Mandetta do posto. O político do Democratas avisou na noite de ontem que permanece na pasta após reunir-se com o próprio presidente. Um sinal de trégua na tentativa de conservar sua vaga no governo foi a mudança na estratégia proposta pelo Ministério, reduzindo o isolamento nas cidades com 50% da capacidade de saúde vaga. Elas passariam do distanciamento social ampliado para uma transição ao distanciamento social seletivo, onde apenas alguns grupos seriam mantidos em quarentena. A verdade é que o presidente quer fazer valer de qualquer forma o seu posicionamento irracional de acabar com o isolamento para que a atividade econômica seja retomada. E isso não é apenas algo do ideário do chefe do executivo. O chamado Gabinete do Ódio, montado por ele e chefiado pelo seu filho Carlos, alimenta sua base com esse tipo de teoria. Prova disso foi o episódio protagonizado por apoiadores do presidente em frente à sede da Rede Globo, em Brasília. Uma carreata com aproximadamente 100 pessoas cercou a emissora pedindo o fim do isolamento social. Os manifestantes chamavam a Globo de genocida e assassina. Longe de mim querer defender o grupo da família de Roberto Marinho, que tem um longo histórico de desserviços à sociedade brasileira.
Mas verdade seja dita, a emissora vem fazendo um papel correto e responsável ao informar a população sobre a emergência que é a Covid-19. Quem promove desinformação é justamente o presidente da República e seus seguidores. A falta de honestidade intelectual da cúpula bolsonarista é tamanha que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, provocou mais um conflito diplomático com a China, o maior parceiro comercial do país e principal fabricante de equipamentos médicos, como máscaras e respiradores, essenciais no combate ao novo coronavírus. O aloprado ministro publicou em suas redes sociais que a pandemia seria algo feito de caso pensado pelos chineses para que o país passasse a assumir o posto de maior potência global, superando os Estados Unidos, que sofrerão efeitos devastadores em sua economia. Pela teoria de Weintraub, o país asiático lucraria com o leilão de insumos hospitalares. Pior, na mensagem publicada, ele utilizou a imagem do personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, em tom de ironia, com sua tradicional troca da letra R pelo L em todas as palavras. A resposta da embaixada chinesa, como não poderia ser diferente, foi de total repúdio ao posicionamento do titular da pasta, chamando a postagem de fortemente racista e influência negativa em relação ao Brasil. É difícil encontrar algum tipo de conexão com a realidade em determinadas atitudes dessa tropa de choque bolsonarista. O fato é que o presidente se isola na pior crise de saúde mundial, onde seria necessária uma liderança firme para que o país pudesse ter impactos reduzidos. Outro fator que agrava o momento é a inexistência de uma oposição que faça valer os interesses da maioria da população. Alguém aí sabe por onde anda o ex-presidente Lula? O petista sequer assinou o manifesto dos partidos progressistas, divulgado na última semana, que exigia o afastamento imediato de Bolsonaro da presidência. Ao que parece, o ex-presidente, perseguido pela Operação Lava Jato, exercia mais influência sobre sua base quando estava preso em Curitiba. A caravana pelo país, anunciada na sua saída da sede da Polícia Federal no Paraná, para denunciar o caráter político de sua condenação, continua no papel. Qual é o caminho que a esquerda vai seguir em um momento onde se exige dela responsabilidade e atitude para defender o povo brasileiro? O Faixa Livre continuará em sua cobrança diária por um país mais justo e soberano, onde os trabalhadores tenham vez e voz. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 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 1360. Voltamos a apresentar Faixa Livre. E iniciando as entrevistas de hoje, eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia. Oi, bom dia, Anderson. Estamos aqui em São Paulo, confinado nessa prisão domiciliar do coronavírus, sabendo que o planeta inteiro está assim. Aliás, eu estou espantado. 180 países estão nesse regime de isolamento, o que é positivo por um lado, mas dá uma ideia da dramaticidade da situação em que nós vivemos. Eu li também hoje que 97% dos estudantes do planeta estão fora de atividades presenciais. É algo quase sem precedentes na história da humanidade. Nós tivemos uma situação dessa em 1918 com a gripe espanhola, mas 100 anos depois ela adquire uma dimensão, uma extensão, uma dramaticidade muito maiores. É uma situação extremamente complicada e que se agrava a cada dia, Maringoni. Mas, enfim, de toda forma, muito obrigado por esse esforço de conversar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Maringoni, a preocupação no Brasil por conta do novo coronavírus é grande, mas a situação parece ainda pior no cenário internacional.
Europa e Estados Unidos concentram o maior número de mortes provocadas pela doença e tomam medidas extremas para tentar conter o avanço da pandemia, não apenas no âmbito econômico, como também na mobilização das populações em torno das medidas de isolamento definidas pelas autoridades de saúde. Na América do Sul, o panorama começa a ficar alarmante. O Equador não consegue nem recolher os seus mortos nas ruas. Como você analisa esse quadro internacional da Covid-19 até aqui? A situação internacional tem que ser vista como se o coronavírus fosse, de fato, um exército de ocupação. Desde o presidente Macron, vários chefes de Estado, vários analistas têm comparado a situação atual à de uma guerra. Se a gente olhar para a disseminação do vírus, o seu rápido contágio, se a gente olhar para o Mapa Mundi, tem várias animações disso na internet, ele trabalha dessa maneira, ele se instala na Ásia, na China, no sul da China, na Coreia, no Japão, entra depois na Europa pela Itália, pelo norte da Itália, pela Lombardia, ou seja, é a área de Milão, a região de Milão que mais recebe voos internacionais, é um hub, um aeroporto importantíssimo na Europa. Ele migra, ele vai subindo, vai para a França, chega na Península Ibérica, Portugal, Espanha, pega a Alemanha, cruza o Canal da Mancha, vai para a Inglaterra, atravessa o Atlântico e se instala em dois pontos principais. Primeiro, a partir de Nova York, ele toma os Estados Unidos e depois, a partir de São Paulo, ele chega na América do Sul. Isso dá uma dimensão de como é que é a propagação dele. É uma propagação, quem faz são os ricos e alta classe média, porque ele não chega por terra, ele chega nos aeroportos. E a partir daí, essa contaminação em progressão geométrica, que começou lá na China, uma contaminação de 1:3, ou seja, cada infectado contamina 3 no início da pandemia, dá uma dimensão gravíssima da progressão geométrica, porque um contamina 3, esses 3, cada um contamina mais 3, então logo você vai ter 9 infectados, esses 9 contaminam 81 e por aí vai. A OMS estabelece que quando a contaminação é 1:1, já é uma epidemia. Então, esse cruzamento dele pelos continentes faz com que se tenha a necessidade de haver uma estratégia de guerra. Mas não é de guerra que você vai botar metralhadoras, aviões de combate, porta-aviões para combater o vírus. É uma estratégia de ocupação de território. A China mostrou muito bem isso, que conseguiu impedir a propagação maior da doença, isolando territórios. O território de Wuhan, a província de Wuhan, com 90 milhões de pessoas, ficou aí quase 2 meses isolada. E isso ajudou a baixar muito as áreas de infecção e contágio. É muito mais difícil fazer isso num país capitalista, porque essa estratégia de guerra você consegue fazer quando você tem um sistema de saúde integrado ao de educação, à defesa, ou seja, você com uma rede de saúde, ao invés de serem hospitais isolados, você mapeia onde é que está sendo o foco de reprodução, de contágio do vírus. E aí você pode isolar e tomar outras medidas. Quando você tem uma rede privada, cada hospital, cada clínica é isolada uma da outra, você não tem esse levantamento. Isso se agrava em países como o Brasil, que tem um sistema integrado que os governos sucessivos aí desde 2015, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, vem subfinanciando o SUS, ou seja, vem dando menos dinheiro para o SUS. Apesar disso, o SUS ainda é integrado e consegue nos dar uma visão geral. Mas meu irmão é médico do SUS no interior de São Paulo. Meu irmão me conta, não existem testes para todo mundo. Você só consegue fazer o teste no paciente que já está internado. Você não consegue fazer uma triagem prévia à internação. Isso gera uma subnotificação muito grande aqui no nosso continente. Mas do ponto de vista internacional, ele está colocando em xeque as bases da globalização neoliberal, que diziam, nós estamos num mundo sem fronteiras. Sim, nós estamos num mundo sem fronteiras, em que cada um está confinado na fronteira da sua própria casa, das 4 paredes do seu quarto. Isso coloca governos, coloca chefes de Estado numa situação muito difícil. Os que têm conseguido ativar socorros de Estado para
tentarem fazer um investimento nas áreas mais sensíveis, especialmente da saúde e de defesa, têm conseguido algum êxito. Agora, a gente vai falar mais adiante, mas o boçal que nos governa não faz nada disso. Eu gostaria que você analisasse, Maringoni, a postura de dois líderes latino-americanos ditos progressistas. O López Obrador, presidente do México, que adotou por muito tempo a postura negacionista do Bolsonaro em relação à pandemia, e o Alberto Fernandes, na Argentina, que tem visto sua popularidade alcançar níveis recordes nesse processo por suas ações preventivas. Pois é, como eu falei na resposta anterior, os dirigentes negacionistas, ou seja, aqueles que consideram o coronavírus só uma gripezinha, são os que estão em pior situação. O problema não é a situação deles de popularidade, o problema é a situação, o que isso acarreta para a população. O López Obrador parece ter se emendado. Ele começa o vírus no início de março, ele saiu abraçando gente, saiu nas ruas, subestimando a nocividade, o quão nociva era a pandemia. Agora ele começa a ter algumas medidas muito importantes. Uma delas é muito curiosa, é o fechamento das fronteiras com os Estados Unidos, porque o contágio nos Estados Unidos superou até mesmo a escala chinesa. A China regride, os Estados Unidos aumentam com graves danos à sua economia. Agora, o caso do Bolsonaro é efetivamente um marginal, é um terrorista, não existe outro nome, é um terrorista e um assassino em potencial. Porque os governadores de estado, e com destaque para um governador de direita, que é o João Dória em São Paulo, estão buscando fazer em cada uma das suas regiões isolamento, suspensão de atividades econômicas com prejuízos, claro, tentar fazer algum socorro emergencial, montar hospitais de campanha, etc. Mas o Bolsonaro não só desrespeita isso, como provoca o país a todo momento. Ele parece ter se isolado dentro do próprio governo. Mas o pior que ele tem feito é o seguinte: há uma semana o Congresso aprovou esse auxílio emergencial para as populações carentes. Até hoje, uma semana depois, ele põe a desculpa numa série de entraves burocráticos e o dinheiro não chega na ponta, ou seja, não chega na mão das pessoas. É seríssimo isso. Quem está usando todas as suas armas nesse cenário de pandemia é justamente o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Além de ter impedido a saída de equipamentos médicos e suprimentos do país para beneficiar a sua população, o líder norte-americano tem ordenado o confisco de remessas, principalmente de respiradores que fazem escala nos Estados Unidos rumo a outros países. Esse tipo de postura do Trump tem algum precedente na história, Maringoni? Ele pode trazer algum tipo de consequência para os Estados Unidos? O Donald Trump está mostrando ao mundo como funciona o império. Mas ele está fazendo isso de uma maneira muito crua, muito explícita. America First quer dizer o seguinte: America First para pegar e sequestrar literalmente compras feitas na China de máscaras, de outros equipamentos sanitários. Ele sequestra em aeroportos. Isso aconteceu na China, isso aconteceu com equipamentos que viriam para o Brasil no aeroporto de Miami. Ele diz o seguinte: nós não queremos que os outros tenham máscaras, nós queremos para nós. É uma maneira de uma potência se comportar no mundo. Agora, é muito curioso o contraste da ação dos Estados Unidos, que começa com um descontrole total, porque os Estados Unidos, além do Trump ter subestimado o alcance da pandemia, ele não conta nos Estados Unidos com uma rede de saúde pública capaz de fazer o mapeamento que eu já falei aqui. É um atendimento em rede que consiga ter um alcance demográfico amplo, ou seja, perceber que áreas da população, em que setores, em que regiões a contaminação está sendo mais avançada ou está sendo menos avançada, para daí tirar propostas de minorar a situação. Eu digo sempre minorar porque não existe vacina, não existe cura, mas o espalhamento nos Estados Unidos é uma coisa escandalosa. Parece que, acima de tudo, há um cálculo político do mandatário dos Estados Unidos, já que esse ano teremos eleições presidenciais por lá. Você acredita que essas medidas do Trump possam trazer dividendos a ele com seus eleitores? Claro que isso vai se expressar nas eleições agora
de outubro, novembro, nos Estados Unidos, no qual o desempenho do Trump diante da pandemia vai se expressar de forma muito clara, muito enfática, no voto do eleitorado. Então ele faz um grande jogo de cena agora, tentando correr atrás do prejuízo, está ameaçando a Venezuela, é outra frente de chantagem que ele faz no mundo, porque nada como uma campanha eleitoral americana para suscitar uma guerra, um ataque, para dar ao cidadão americano aquela ideia de pátria unida contra o inimigo externo, ou seja, o presidente que chama por uma união de toda a cidadania contra o inimigo externo, desvia o foco dos problemas e sai por cima com ganhos, dividendos políticos por cima. O Trump conta não só agora com muito dinheiro, com a moeda internacional, com o dólar, mas com um aparato midiático formidável para tentar reverter esse quadro. A mobilização causada pela Covid-19 fez até com que a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, se pronunciasse no último domingo, algo que aconteceu apenas pela 5ª vez nos seus 68 anos de reinado. A soberana exaltou e agradeceu os britânicos que estão se mantendo em casa nesse período de pandemia e disse que as pessoas vão se encontrar novamente. Te surpreendeu esse raro discurso da rainha, Maringoni? A mobilização conclamada pela rainha é muito mais simbólica do que efetiva, né? Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra e nem ela consegue entender essa predileção dos britânicos pela família real. Quer dizer, aquilo lá é um escoadouro de recursos públicos e, ao mesmo tempo, é uma simbologia de uma vaga ideia de nação. A Inglaterra tem um passado glorioso de império no século XIX. Passado glorioso quer dizer, foi a cata de matérias-primas, dizimou populações, extorquiu, roubou, saqueou países, mas na Inglaterra isso é a grande época, a época áurea do Império Inglês. E a rainha funciona como hoje a atualização desse símbolo. Claro que a fala dela demonstra uma preocupação maior. A última foi há 8 anos atrás, aí nos 60 anos da sua coroação. Você tem 5 ou 6 vezes, só como você falou, pronunciamentos desse tipo. Agora, o que deve ser visto é a gravidade da infecção na Inglaterra. Porque a Inglaterra, diferentemente dos Estados Unidos, tem um sistema de saúde, o NHS, que é um sistema historicamente muito eficiente. Aliás, serviu de inspiração para o SUS brasileiro. Só que nos anos da Margaret Thatcher, de 1979 a 89, houve uma clara erosão, um sucateamento do sistema de saúde inglês, que perdeu muito da qualidade que tinha décadas atrás. Agora, a expressão maior na Inglaterra não é a rainha, é a contaminação do primeiro-ministro e a sua agora internação por conta do agravamento do quadro. Essa é a expressão, muito mais do que uma voz de tranquilidade, do que está acontecendo no país. Tomara que o vírus não tenha a disseminação que está tendo em outros lugares, mas o pronunciamento dela é simbólico e pouco mais do que isso. Maringoni, essa ala do governo, mais ligada ao conservadorismo, que faz parte da tropa de choque do Bolsonaro, alguns chamam de gabinete de ódio, é especialista em arrumar conflitos diplomáticos para o país. O último foi esse ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que acusou os chineses de terem um plano de dominação do mundo atrelado a essa pandemia do coronavírus. Não bastasse a acusação leviana, o ministro usou o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, nas mensagens. A embaixada chinesa rebateu e apontou o cunho racista no conteúdo, obviamente. O que passa pela cabeça desse pessoal, Maringoni? Olha, esse gabinete do ódio é o gabinete das aberrações, né? É o gabinete capitaneado pelo filho, parece que pelo Carluxo, mentalizado pelo Olavo de Carvalho, e tem essa figura grotesca que é o Abraham Weintraub. Eu sou professor da Universidade Federal e os ataques que esse imbecil fez às universidades federais são alguma coisa absurdos, porque nós estamos tendo como eu disse, um florescimento da ciência brasileira, eu tenho dito isso. A gente está vendo a qualidade das pesquisas feitas, especialmente pela área biomédica,
pela Fiocruz, pela Faculdade de Saúde Pública da USP, pela Faculdade de Medicina da Federal da Bahia, da Federal de Minas Gerais, da Federal de Pernambuco, da USP de Ribeirão Preto, enfim, pelas faculdades de engenharia que estão inventando respiradouros, álcool gel, barateamento da fábrica de equipamentos. E esse imbecil sempre atacou a universidade. Agora ele volta a atacar a China. O Weintraub, ele é frustrado em várias áreas. É um professor medíocre, nunca fez uma carreira universitária, não tem doutorado. Isso dentro da universidade é uma anomalia. Você tem que ter estudos avançados para conseguir dar aula. Entrou num concurso que a revista Época fez uma reportagem há 2 meses, concurso muito esquisito, e ele é metido a humorista, desfilar de guarda-chuva, dar uma de ator, e ele consegue ser, ele pelo menos é coerente, ele é péssimo em tudo. E ele quis fazer uma gracinha com o gibi da Mônica, mas atacando pesado a China, e recebeu uma resposta à altura do cônsul chinês, se não me engano, no Rio de Janeiro, chamando-o de racista. É o tipo do sujeito que coloca empecilhos na política externa brasileira, que tradicionalmente foi uma política de coexistência com o diferente, com países que têm outros tipos de regime, e que o Bolsonaro, com a nomeação desse outro débil mental fascista que é o Ernesto Araújo, com o Weintraub e outras pessoas que atuam nessa área, pode colocar em risco, não são só as boas relações, mas é o comércio internacional brasileiro, ou seja, o dinheiro das importações. A China pode, a qualquer momento, se achar outro fornecedor para a soja, por exemplo, parar de comprar soja do Brasil. É um risco. Esse sujeito é um perigo para o país, não pode viver em sociedade. Agora vamos falar um pouco do cenário local, Maringoni. O Palácio do Planalto, diante dessa pandemia, parece não estar muito preocupado com a saúde dos brasileiros. O Bolsonaro insiste pelo fim do isolamento social para fazer a economia voltar a funcionar. As ações do governo deixam clara essa intenção do presidente de que as pessoas voltem a trabalhar, como esse auxílio emergencial indecente de apenas R$600 que ainda nem começou a ser pago. As pessoas já estão passando fome pelo país. Qual é a sua análise a respeito das iniciativas implementadas pelo governo federal até aqui? Pois é, o Bolsonaro, como eu falei já anteriormente, ele tem uma pregação, ele faz uma aposta extremamente ousada. É preciso ver o seguinte, o Bolsonaro não é um chefe de Estado, um líder político que disputa hegemonia na sociedade. O que quer dizer disputar hegemonia na sociedade? O Bolsonaro não é um líder que vai tentar conseguir apoio da maioria para suas iniciativas, sensibilizar as pessoas. Não. O Bolsonaro age com 2 cabeças. Um de agente provocador, que ele sempre foi no Exército, era um terrorista que queria explodir áreas públicas do Rio de Janeiro, e age como miliciano, tocando terror, quando é contrariado. O Bolsonaro está tocando terror. Ele está tendo um discurso criminoso, esse sujeito deve ser julgado. Isso não é só dizer que é um psicopata. Que é um psicopata está na cara, mas é um psicopata fascista que pouco liga para a vida humana, está preocupado com se reequilibrar e voltar a pautar a agenda nacional e talvez ter um êxito nas eleições de 2022. As suas sucessivas recomendações para que as pessoas voltem ao trabalho incidem na questão econômica, porque o setor empresarial no Brasil está perdendo, o recuo econômico é imenso. Hoje, nessa segunda-feira, o Valor Econômico soltou um gráfico que mostra que a queda do número, por exemplo, de venda de veículos caiu 37%. As vendas no varejo caíram na média de 20% a 25%. Ou seja, o mergulho da atividade econômica está seríssimo. Esse empresariado que apoiou o Bolsonaro, empresariado que pouco importa se tem uma ditadura sanguinária, se tem democracia, o que tiver, eles têm que garantir o dinheiro deles. Esse empresariado pressiona o governo, e o governo faz esse contraponto com uma disputa política explícita, se contrapor aos governadores de estado. E agora essa situação se agrava, porque ele se contrapõe a áreas do próprio governo, como os ministros Mandetta e o ministro Moro.
que tem em mente não é salvar vidas apenas, mas dividendos eleitorais. O Mandetta sai dessa campanha, se ele não fizer nada de errado, não der nenhuma grande derrapada. E se o Bolsonaro mandar ele embora, o Mandetta sai como um virtual herói desse governo. Ele tentou de tudo e não conseguiu. Por isso o Mandetta não vai pedir demissão, ele espera que o Bolsonaro o faça. E o Bolsonaro entrou numa armadilha aí. Mas a situação do Bolsonaro se agrava porque as Forças Armadas, o Exército, soltou um manual aqui, o seu ideário aqui de combate ao coronavírus e recomenda explicitamente o isolamento, ao contrário do que prega o presidente da República. O isolamento dele, não o isolamento sanitário, mas o isolamento político, é enorme. É muito difícil dizer se há um golpe branco no Palácio. Isso aí foi veiculado naquele site de extrema-direita militar, Defesa.net, e foi repercutido por um jornalista argentino muito conceituado, Horácio Verbitsky. E o Verbitsky está divulgando isso em vários países, na Itália, em Portugal, isso já começa a reverberar. Não existe um golpe branco, mas existe um cerco ao Bolsonaro, ou seja, uma tentativa de tutela desse setor não olavista, não fanático, não fundamentalista religioso do governo, para evitar que um desatino maior acabe tendo o resultado que é o resultado que está começando a acontecer no Equador, o que acontece em Nova York, é que os cadáveres começarem a serem empilhados. O Bolsonaro vai aguentar uma pilha de cadáveres aos seus pés, ou seja, sob sua responsabilidade? Isso é que o governo tenta cercar, mas não existiu um golpe branco até agora. Se os brasileiros têm muito a perder com as posturas do governo durante essa pandemia, quem deve sair sem maiores ferimentos da crise é o setor financeiro. Essa chamada PEC do orçamento de guerra, por exemplo, concede benefícios aos bancos que beiram o inacreditável, como a transferência aos cofres públicos do ônus de papéis podres em poder do mercado e a legalização da remuneração de sobra de caixa dos bancos, o que é um escândalo. Dá para piorar ainda mais, Maringoni? Olha, a questão do orçamento de guerra é preciso ser vista com cuidado. Claro que moralmente ninguém quer dar dinheiro a banqueiro, nem eu, aliás, ao contrário, eu quero tirar dinheiro de banqueiro, quero taxar esses banqueiros, fazer com que eles assumam o ônus de um país que eles sugam e não contribuem para o seu desenvolvimento, ou cobram um preço altíssimo para fazer qualquer tipo de investimento ou financiamento. Mas o sistema bancário está tão capilarizado no Brasil que vai desde contas pessoais até financiamentos para empresas, passando por folhas salariais de prefeituras e governos de estado, que a quebra de um dos grandes bancos brasileiros pode acarretar uma quebra geral no sistema. Isso aconteceu em 2008, em outubro de 2008, quando o Lehman Brothers quebrou nos Estados Unidos. O governo americano viu aquilo, era o final do governo Bush filho, viu aquilo como deixa quebrar. Quando quebrou, o pânico se instalou no mundo. É uma coisa gravíssima, porque você tem que garantir a liquidez do sistema. É algo que eu falando assim parece muito antipático, mas não há saída. O problema é a maneira como você faz isso. Claro que créditos podres do mercado secundário, ou seja, são papéis de empréstimo, ações, investimentos que os bancos fazem em mercados, em negociações sem nenhum controle do Banco Central, e mesmo que tivesse, não sei se o Banco Central iria investigar isso, mas sem nenhum controle, são jogos especulativos, papéis podres, ou seja, papéis que têm um valor de face alto, e você vai ver o que existe de dinheiro real naquele papel é quase nada. Os banqueiros, existe essa possibilidade de eles empurrarem esses papéis podres para que sejam cobertos por dinheiro dos impostos, ou seja, por nós brasileiros. Por isso é muito importante que se estabeleçam contrapartidas para os bancos e para as grandes empresas que vão receber financiamento não só do Banco Central, mas também em outras modalidades do BNDES. Primeiro com a questão da manutenção de emprego, no caso das empresas, mesmo as empresas financeiras. Mas assim, acabar a distribuição de bônus para sócios, contabilidade estrita do que está sendo negociado, evitar os papéis podres e tal. Falando parece fácil, na vida real é muito difícil.
Mas no grão é isso, quer dizer, lamentavelmente não dá para deixar o sistema quebrar e achar que isso não vai ter consequências para o conjunto da economia. A gente pegar uma corretora, talvez a maior corretora brasileira hoje, que é a XP Investimentos, ela está com problemas em carteira sérios que fizeram com que ela desabasse na Bolsa de Nova York aí no começo do mês passado, 13%, seus papéis passaram a ser evitados. Bom, um dos sócios da XP é o Banco Itaú. Qual é a extensão do rombo da XP que vai se transferir para o Banco Itaú? Ninguém sabe. Talvez o orçamento de guerra tenha sido feito para resolver também o caso da XP. Maringoni, um personagem que vem sendo exaltado nos últimos tempos e está em um embate declarado com o presidente da República, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não passa de um conservador. Ele já se posicionou no passado contra o programa Mais Médicos, mas agora veste o colete do SUS e acabou ganhando destaque frente às posições irresponsáveis do Bolsonaro. Ele tem uma forte base de apoio no Congresso, até porque é deputado federal desde 2011, lá pelo DEM, uma das principais legendas do parlamento e que ocupa as presidências tanto da Câmara como do Senado. E seus aliados querem que ele siga no cargo, apesar de o ministro já ter confidenciado a interlocutores que deseja deixar a pasta da saúde. Por outro lado, ele garante que não sairá por iniciativa própria, o presidente teria de demiti-lo. Bolsonaro tem criticado com veemência as posturas do ministro da Saúde, mas também disse que não quer tirá-lo do posto. Como você vê essa disputa entre o presidente e o ministro Mandetta? Bom, vamos ver os personagens no governo Bolsonaro. Você me cita o Mandetta, posso falar do Moro, mas os personagens que o Bolsonaro chama de estrelas. O destaque é mesmo o Mandetta, porque ele criou um contraponto muito claro ao Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro não aparece mais em nenhuma audiência pública com o seu ministro da Saúde, e sempre que pode, Bolsonaro dá uma torpedeada pesada no Mandetta, ameaçando de demissão, ameaçando de tirá-lo do governo e coisas piores. Quer dizer, se ele tira do governo, Bolsonaro fará uma campanha com seus bolsomínios, robôs, olavistas. Essa escória que está na internet, esse lixo humano que está na internet, a soldo da extrema-direita e do fascismo, vai desossar como é que se diz? A respeitabilidade, desossar a reputação do Henrique Mandetta. Henrique Mandetta é um deputado inexpressivo do baixo clero de Mato Grosso, eleito em 2011, como você fala, votou a favor do golpe em 2016, é um homem ligado aos planos de saúde, fez semana passada um lobby explícito contra um plano de saúde, que é o Prevent Senior. Os planos de saúde são uma guerra de máfias pequenas e grandes, então isso foi ele usou o cargo para fazer esse serviço, mas o ministro Mandetta é do DEM, e de bobo não tem nada. Aliás, nem Bolsonaro nem Mandetta são bobos, mas na quinta-feira à noite houve um jantar com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Henrique Mandetta, todos do DEM, para traçar uma estratégia de atuação no governo. Tudo indica que o que eles decidiram é o seguinte: Mandetta não pede demissão, porque aí o ônus da deserção no auge da guerra fica com o ministro da Saúde. E ele perde popularidade com isso, vai ser acusado de covarde para baixo. Mandetta faz um jogo de pôquer e de tensão com o Bolsonaro. Ele quer que Bolsonaro o demita. Tanto que ele eleva o tom da sua separação com o Bolsonaro. É o que ele quer. O plano dele é sair do governo por cima. Vamos ver como é que essa situação vai se desenvolver nos próximos dias, porque o Bolsonaro já deu mais uma indireta, já assula, já alicia, já incentiva o seu bando de hienas, a começar pelo Olavo de Carvalho, que eu não vou falar o que ele falou do ministro Mandetta, usando uma palavra chula que rima com Mandetta, o que ele falou do Mandetta. Falou: sai fora, ministro Mandetta, não, o trocadilho com Mandetta. Então tá uma guerra, e nenhum comando de uma guerra aí contra o vírus pode funcionar com os membros do comando se engalfinhando nessa fogueira de vaidades.
Agora, se o Bolsonaro é contrário ao distanciamento social defendido pelas autoridades de saúde, o seu isolamento no Planalto só faz crescer. Antes defensores ferrenhos do presidente, os superministros Paulo Guedes e Sérgio Moro ensaiam uma debandada frente aos discursos do ex-capitão do Exército nesse momento de pandemia. No Congresso, onde ele nunca teve grande simpatia, o cenário é semelhante. Ele entrou em rota de colisão também com governadores e prefeitos. Como represália a um desses opositores, o chefe do Executivo de São Paulo, João Dória, o Tesouro rebaixou a nota de crédito de São Paulo, o que impedia o Estado de adquirir novos empréstimos com a União, medida revertida pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Aliás, o STF pediu explicações ao presidente pelas suas atitudes recentes nessa luta de todo o país contra o novo coronavírus. A Rede Globo tem destinado boa parte dos seus noticiários para criticar o presidente e enfatizar os panelaços quase que diários contra ele. O Bolsonaro vai resistir às pressões que vem sofrendo nos últimos tempos, Marinoni? Os militares podem interferir nesse processo? Andam dizendo por aí que o general Braga Neto seria uma espécie de interventor no Palácio do Planalto? O Bolsonaro mostra na crise que de militar ele não tem nada. Ou seja, daquele militar que pensa estrategicamente, verifica o efetivo que tem ao seu lado, vê o efetivo do outro lado, qual é o tipo de ataque que ele pode fazer, ou qual é o recuo que precisa fazer, examina o terreno e tira daí uma estratégia de Estado maior, reúne o alto comando e vê como é que faz o ataque. Se a gente raciocinar nessa pandemia como se estivéssemos numa guerra, o comportamento do Bolsonaro e daqueles inúteis fardados, tipo Heleno, tipo Mourão, essa gente que foi atrás de boquinha no Palácio do Planalto, que viu a oportunidade de se dar bem na vida, tem um péssimo comportamento militar, mas péssimo, não é uma questão de desrespeitar a farda. O Brasil tem, historicamente, militares muito competentes, não é o caso. Ele consegue se isolar, ele consegue ter uma péssima atuação na saúde pública, e se isola dos governadores. Nesse quadro, o João Dória Júnior, que a gente sabe bem quem é, um governador de direita, mas não é idiota, está crescendo horrores na aceitação popular por conta da sua voz de comando, e a voz de comando mesmo, está despontando como líder na crise. Todos os dias ele dá uma coletiva, todos os dias tem uma novidade para falar, hospital de campanha, isolamento, como é que os prefeitos do interior têm que agir, como é que tem que fazer, etc. e tal. Ou seja, está tendo um comportamento, com todas as divergências que eu possa ter com ele, muito melhor, radicalmente melhor que o Bolsonaro. E o Dória, por estar em São Paulo, um estado economicamente que é uma potência, tem muito mais visibilidade, mas isso está acontecendo em outros estados, até o psicopata do Witzel tem um desempenho melhor que o do Bolsonaro. Os governadores do Nordeste todos. Ou seja, há um descolamento do mundo político da figura do Bolsonaro. Ele começa a se tornar um sujeito radiativo, que se você chega perto você pode se contaminar, não de coronavírus, mas se contaminar da impopularidade dele. E isso se expressa também na imprensa. O Jornal Nacional se colocou como uma espécie de porta-voz extraoficial de uma difusa oposição. A gente sabe que essa oposição formada pelo Dória, pelo Jornal Nacional, setores da imprensa, não bate de frente contra o projeto do Paulo Guedes. Mas o que está acontecendo agora é que mesmo o projeto do Paulo Guedes de deixar o mercado resolver o problema da crise está fazendo água. Ninguém mais acha que tem que fechar o SUS, que tem que privatizar as universidades, que tem que acabar com centros de pesquisa, que tem que cortar bolsas. Existe um clamor nacional por uma medida anti-Guedes nesse momento. Ou seja, os economistas ultra-ortodoxos e conservadores estão virando keynesianistas, ou seja, estão dizendo que o mercado não resolve tudo. O desgaste do Bolsonaro pode crescer muito aceleradamente nesses tempos em que ele se mostra, não só interna, mas mundialmente,
alguém muito nocivo. Não é alguém que é um trapalhão. Trapalhão ele não é. É alguém muito nocivo. É um genocida em potencial. Alguém que quer a morte dos seus concidadãos. Alguém que quer o pior do seu país. Nessa situação, eu acho que o Bolsonaro escolheu um caminho meio que sem volta agora. Apesar dessas manifestações frequentes que surgem das janelas e varandas de todo o país contra o Bolsonaro, uma pesquisa do Datafolha, divulgada no último domingo, mostrou que 59% das pessoas não quer a renúncia do presidente e acredita que ele tem condições de seguir no cargo. Não é um resultado até certo ponto surpreendente diante da rejeição que o chefe do executivo tem acumulado, Maringoni? Não, eu não acho surpreendente, não. O Bolsonaro subiu ao governo numa hecatombe política brasileira que foi a decepção que as pessoas tiveram com o governo Dilma. O estelionato eleitoral foi algo muito sério e precisa ser analisado com seriedade e não como uma peça de acusação, o dedo no nariz de disputa partidária. A decepção que se seguiu a quem votou pela quarta vez num projeto desenvolvimentista, de pleno emprego, de bem-estar, com o que foi realmente implantado, quer dizer, dobrar a taxa de desemprego, mentir para a população, derrubar o PIB numa profundidade que nunca aconteceu na história da República, gerou um sentimento antipolítico muito sério, gerou um desencanto. Tanto que a reação das pessoas ao golpe foi muito pequena, foi concentrada nas grandes capitais e mais pela militância. Não foi uma reação de massa, porque ninguém ia para a rua defender um governo que tinha enganado as pessoas. Isso se agrava em 2015, quando a mídia faz uma campanha muito pesada, muito forte, de denúncias de corrupção contra o PT. O Sérgio Moro atua nessa direção, e não é contra o PT, foi uma campanha contra a esquerda roubou, a esquerda levou o Brasil ao buraco, isso é culpa do PT, Petralha, essa história toda. O Bolsonaro se elege, e a expectativa que tem na sociedade que ele vai resolver tudo é baixa por causa disso. Ao contrário do que se pensava, ele não vem como um salvador da pátria. Ele vem como um líder de facção, eleito por uma enorme votação, mas conversa com as pessoas na rua, eu tenho feito muito isso, não é uma pesquisa de campo clara, mas as pessoas falam, sim, está difícil a vida, mas ele pegou um país arrebentado, mas ele pegou um país quebrado, mas ele pegou um país que meteram a mão. Algumas pesquisas expressam isso, e ele se dá bem não numa situação normal. Bolsonaro se dá bem no confronto, Bolsonaro se dá bem na tensão, Bolsonaro se dá bem chantageando a população. Agora, tem um dado a mais, então por isso, ele há 1 ano e meio de governo, num país que ele anuncia que estava quebrado, as pessoas estão ainda com alguma expectativa com ele, ou acham que pode ficar pior sem ele. Mas pensa só, a pesquisa está sendo feita por telefone. Eu não sou especialista em pesquisas por telefone têm um índice de acerto muito grande. Mas nessa situação, em que você está em casa, teu filho está chorando, sua esposa tá lá, não aguenta mais você dentro de casa, sua mãe tá em casa, sua casa é pequena, seu apartamento é pequeno, de repente te liga alguém, o senhor é a favor, a senhora é a favor de tirar o presidente ou que ele renuncie? Eu fico muito assim, me perguntando, não que a pesquisa seja falsa, não acho falsa, mas se isso não incide no resultado da pesquisa. De todo modo, eu acho mesmo, a percepção que eu tenho é toda impressionista, que a maioria não quer sair de Bolsonaro agora. Nós estamos numa situação de viver os últimos 5 anos numa montanha-russa de sobe e desce, sem que se vislumbre coisas melhores na frente. Nessa hora, chega o conservadorismo. Mudamos tanto, tentamos tanta coisa, vamos deixar o cara governar, vamos deixar o homem trabalhar, como se fala aí usualmente. Eu acho que isso expressa o que o Bolsonaro ainda tem de legitimidade e mostra o quanto ainda é difícil ele sair do governo. Agora, claro, a demissão do Mandetta pode ser um ponto de virada nesse desgaste do Bolsonaro. Aí é uma aposta pesada. Na pesquisa Datafolha, ele estava com uma popularidade cadente. Demitir alguém que está aparecendo para a opinião pública como o cara que quer solucionar as coisas, abre uma nova situação imprevisível
no jogo político brasileiro. Você acha que falta uma oposição firme no país, Maringoni? Recentemente, os principais líderes dos partidos de esquerda assinaram um manifesto pedindo a renúncia do Bolsonaro. O único nome relevante que eu senti falta nesse documento foi justamente o do ex-presidente Lula. Por que você acha que ele não foi signatário desse manifesto? Aliás, ele não anda sumido demais nesse momento de excepcionalidade no país? Olha, eu acho que a oposição se mexeu muito nesse último mês. Buscou se colocar, se unificar. Um manifesto lançado há alguns dias pelos presidentes aí dos 6 partidos de oposição, do PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT e Rede, mais algumas personalidades, como os ex-governadores Roberto Requião, Ciro Gomes, que foi candidato em 2018, e Tarso Genro, mais o Fernando Haddad, mais a Sônia Guajajara, mais o Guilherme Boulos. Não sei se eu estou esquecendo alguém, mas foi muito importante para mostrar uma ação unida. Estão sendo traçadas algumas táticas dentro do Congresso de ação unificada, tal. Eu acho que existe, assim, a oposição acordou. Agora, é pouco, porque a derrota sofrida em 2016 foi muito grande. O desastre que foi o governo Dilma pesa, por exemplo, para o PT, mas não consegue explicar por que a Dilma decidiu fazer aquele ajuste fiscal maluco que dobrou os índices de desemprego e quebrou o país, contrariando promessas de eleição, promessas feitas em campanha. Agora, existe essa dificuldade, não é só de enfrentar o inimigo, mas de resolver os seus esqueletos nos armários. Quer dizer, estou fazendo aqui um trocadilho de mau gosto numa situação muito séria, mas os seus pecados anteriores para seguir adiante. Agora, me intriga muito o Lula. Eu tenho um respeito imenso pelo Lula, pela história dele, pelo que foi o seu governo, especialmente o segundo, mas o Lula está numa postura muito... Para mim, eu não consigo entender. Da prisão, o Lula polarizava mais com o governo do que o Lula solto. Ele já deve ter dado entre 25 e 30 entrevistas, cada uma mais igual que a anterior. Nas entrevistas, o Lula falava metade de si, que ele ia provar que é inocente, que eu fiz isso porque quando eu era presidente, porque o Moro, e a outra metade falando do passado, que no meu tempo era bom, porque nós fizemos Bolsa Família, porque nós fizemos tantas universidades, fizemos tantas coisas. Tudo é verdade e tudo é justo que se fale. O problema é que não pode ser só isso. O líder é líder quando fala para o futuro, quando aponta caminhos para a própria oposição. E o Lula sumiu nesse aspecto, sumiu politicamente, embora ele não tenha sumido. Ele deu uma entrevista semana passada a um pool de blogs, de vários blogs, aí, a maioria deles muito próximos ao PT, eram próximos ao governo. E eu vi essa entrevista, assisti, foi a melhor entrevista em meses do Lula, na qual ele fala do futuro. Só que por força dessa perda de apelo que o Lula passou a ter por falar só dele, ficar só no egocentrismo nas vezes anteriores, o alcance da entrevista foi muito pequeno. No auge, quando o Lula estava falando, tinha 7.500, 8.000 pessoas assistindo. Depois ela foi vista por mais de 150 mil pessoas. Mas para um líder da estatura do Lula, é pouco. É muito 150 mil pessoas assistindo o Faixa Livre, é muita gente. Mas para quem governou 2 vezes, por 8 anos, e é uma figura central naquela que foi a 7ª economia do planeta, convenhamos que é preocupante. Eu acho que outros líderes vão acabar surgindo, espero que o Lula consiga recuperar essa legitimidade, mas por enquanto nós temos um quadro em que o Lula sumiu agora porque o seu peso político se reduziu na sociedade brasileira. Eu repito, lamentavelmente, eu falo isso de uma maneira não fico nada feliz com isso. Maringoni, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia e um abraço. Oi, eu é que agradeço a oportunidade. A gente continua aqui no nosso confinamento, aqui, quem é grupo de risco, quem não é grupo de risco. No fundo, hoje, o grupo de risco somos todos nós. Eu fico sempre emocionado, porque mesmo nessa situação de extrema dificuldade, profissionais anônimos, que não deveriam ser anônimos, que são
entregadores de alimentos, são motoristas de Uber, são operários de obras de construção civil, são funcionários de supermercados, de padaria, de farmácia, enfermeiros, atendentes de hospitais, médicos, tal. Esses estão dia a dia no batente. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Um grande abraço. Conversamos aqui com o Gilberto Maringoni, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora vamos conversar com o Luiz Mário Dias. Ele é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e também da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Luiz Mário, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte do programa Faixa Livre. Luiz Mário, diretor do sindicato, aqui à disposição e obrigado pelo convite para mais essa entrevista. Muito obrigado por conversar mais uma vez conosco. Luiz Mário, a Petrobras anunciou na última quarta-feira a redução da jornada de trabalho e do salário de 21 mil funcionários da companhia, o que representa quase a metade da sua força de trabalho. Os argumentos da estatal são a necessidade de se reduzir os gastos em 2 bilhões de dólares para enfrentar aquela que a empresa chama de a maior crise no ramo do petróleo nos últimos 100 anos. Como o Sindipetro avaliou essa atitude da Petrobras? A categoria recebeu de forma péssima essa notícia de corte de redução de salário, você não tem dúvida nenhuma, porque as obrigações são muitas que nós temos como familiares, com os pagamentos que temos que fazer no nosso cotidiano, como qualquer trabalhador, e uma redução de 25% não é fácil. Além do que, também existem aposentados e a pessoa da ativa que ainda pagam o plano de equacionamento da Petros. Então vão ser duplamente penalizados nesse período, tendo mais desconto ainda. Como é que eles vão fazer também para pagar a Petros? Que é uma obrigação da Petrobras, em que a Petrobras é devedora do Petros e não se faz esse pagamento até os dias de hoje. Então a categoria tem que se unir mais do que sempre para lutar. E formas de luta não faltam, entendeu? Desde fazer protestos virtuais, a comunicar à sociedade o que está ocorrendo na empresa, e essa forma de trabalhar que a Petrobras adota, não ouvindo os sindicatos, nos impedindo de entrar nas unidades operacionais quando era possível, e também nas administrativas, é a forma de conduzir de um governo nazista e seus asseclas. A atitude da alta gestão da Petrobras, a mando do seu presidente e também do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Bolsonaro, é uma atitude nefasta que prejudica a classe dos trabalhadores, diretos e indiretos, tá? Na companhia, e não faz uma única medida. A Petrobras tem suporte de capital em caixa para poder fazer jus ao pagamento dos nossos salários, e não há necessidade disso. A Petrobras pode passar pela pandemia tranquilamente com o capital que está acumulado nos seus cofres. E mesmo assim não vai parar de faturar, porque vai continuar tendo exportações e também vai ter que continuar também alguma coisa de mercado interno para ser atendido. Correto. Nossa folha de pagamento não representa nem 5% do faturamento da empresa. Então ela tem outros meios de buscar essa redução de custo que ela diz que precisa, com revisão de contratos de fornecedores, revisão de pagamentos aos diretores, redução ou nenhum bônus aos seus diretores. Facilmente alcançará essa meta que eles querem, cortando na própria carne. O presidente Castelo Branco demonstra também não conhecer de história, nem do Brasil, nem muito menos da história do petróleo. Houveram tantas quantas outras crises, tão maiores ou importantes como estão ocorrendo agora no momento com a Petrobras, em crises mundiais de petróleo, que levam a guerras. Então ele está muito bem informado para dizer que esta crise que a Petrobras está passando é a maior de todos os tempos, a maior de um século. Mais uma vez, não conta com a verdade. Luiz, é notório que houve uma redução no consumo dos derivados de petróleo mundo afora.
Uma série de fábricas estão paradas e a circulação de veículos automotores se reduziu drasticamente por conta dessa pandemia do novo coronavírus. Tudo isso potencializado por essa disputa entre Arábia Saudita e Rússia, que derrubou a cotação do barril nas últimas semanas. Mas era necessário a companhia reduzir desta forma a exploração da commodity nos campos do país, justamente em um momento onde os trabalhadores precisam de dinheiro para se manter nesse período de excepcionalidade? Até mesmo para movimentar minimamente a economia? O que o governo deseja é demonstrar nesse período uma Petrobras frágil para a população. Dizer que somos incompetentes, que não somos bons gerenciadores, estamos em crise e que os cortes são necessários na folha de pagamento, demissões em massa, para justificar justamente a privatização da Petrobras. Nós temos como controlar a nossa extração de petróleo balanceado com o nosso refino e nossa capacidade de transporte e levar esses materiais também derivados às indústrias petroquímicas, que nessa hora estão sendo super demandadas por questões de embalagens plásticas, fabricação de equipamentos, respiradores, que precisam contar com peças plásticas e cápsulas baseadas em termoplástico, que é oriundo também do petróleo, diretamente a nafta. Então, há uma compensação do que você ganha e do que você perde. Temos a questão também dos nossos tanques. Nossos tanques também regulam a produção. Então, nós temos condições de continuar tendo produção, não o pico máximo, mas um pico talvez intermediário, sem gerar nenhum desemprego e sem gerar nenhuma necessidade de ter que reduzir salário e carga horária. O que eles, na verdade, desejam é que a gente se acostume com essa ideia de redução de salário, para que quando acabe a pandemia já seja motivo suficiente para que esse salário seja mantido e não sendo atualizado monetariamente no próximo acordo coletivo de trabalho, próximo ACT desse ano. A intenção deles é realmente cortar na carne do petroleiro e não na carga que deveria ter em cima de uma nova política de preços. A categoria já se reuniu, talvez em assembleia virtual, pois as aglomerações não são recomendadas pelas autoridades de saúde neste momento, para deliberar sobre o tema? Que medidas o Sindicato dos Petroleiros adotou ou vai adotar contra essa iniciativa da empresa? O sindicato já está tomando providências legais junto ao judiciário, denúncias também estão sendo feitas sobre estar ocorrendo essa questão de corte salarial e tem possivelmente logo mais demissões. No campo de assembleias, nós estamos tentando fazer assembleias virtuais. Vamos começar uma rodada hoje de 5 assembleias virtuais, ou melhor, reuniões virtuais, e sondar a categoria, saber o que a categoria pensa sobre o que está ocorrendo. Então começam hoje 5 reuniões desse estilo e devem ocorrer mais durante a semana. Para correr todas as bases, eu ouvi a opinião do petroleiro. É isso, por enquanto está sendo feita nesse caminho. A luta no judiciário e a luta junto à categoria para saber a opinião dela. Tá, mas os poucos que nós ouvimos já pelo Zap, ninguém está satisfeito com isso. E isso prejudica muito a saúde mental e física dos trabalhadores. Luiz, como tem sido a reação dos petroleiros a essa pandemia de coronavírus? A categoria tem entendido a urgência do momento? A Petrobras chegou a liberar dos trabalhos aqueles profissionais considerados do grupo de risco para a Covid-19? A Petrobras não liberou, pelo que eu saiba, os trabalhadores do grupo de risco, até o momento, das tarefas de teletrabalho, das tarefas no alto mar, nas plataformas, no apoio terrestre, nos terminais e nas outras unidades operacionais da companhia, e mesmo administrativas. A maioria está trabalhando em casa, no teletrabalho, pessoal de HA, mas não é essa coisa de estar realmente preocupada com a saúde do trabalhador. Tá? E nossas unidades também de outras empresas do grupo. Tem PBio, tem Transpetro e outras empresas do grupo que não estão tão preocupadas também com essa questão do grupo de risco. Então nós estamos a desejar. Não é a velha companhia que nós conhecemos quando entramos há 13 anos na empresa. Agora vamos falar a respeito dessa disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia, que aumentaram significativamente a produção de petróleo por uma discordância no âmbito da OPEP, provocando a queda vertiginosa nos preços da commodity.
A Petrobras repassou para as bombas de combustível toda essa variação no valor do petróleo, Luiz? A política de preços adotada pela companhia, de acompanhar o que é praticado no mercado internacional, vale na mesma proporção para quando há desvalorização do produto? Os camaradas russos desejam comprar novas áreas de petróleo e ampliar sua fatia no mercado internacional. Então, está com um preço mais baixo, também interessante. Do outro lado, os árabes não desejam, a Arábia Saudita necessariamente, não deseja baixar o valor. Então, eles fecham a torneira dos seus poços para que esse produto fique mais escasso no mercado e tenha uma alta do preço. Em contrapartida, os russos não gostaram da história e fizeram o quê? Abriram mais ainda as torneiras de petróleo, colocando o petróleo mais baixo no mercado. Olha, enquanto eles estiverem flutuando em valores inferiores, superiores a 6, 7, 10 dólares o barril, isso não vai nos afetar tanto. Até porque nós estamos bem independentes em relação a campos de petróleo. O que nós temos que fazer agora é retomar os campos que foram doados aos estrangeiros nesse período de governos, que só estão cometendo crimes de lesa pátria. Então, temos condições sim de passar por essa crise e deixar essa luta entre eles lá. E nos preocuparmos com o nosso mercado interno. O que não pode faltar é mercadoria para nossos brasileiros, nossos irmãos. E isso com certeza não faltará. Agora é emergente que a gente tome medidas políticas para retomar o que é nosso. Retomar nossas empresas e retomar nossos campos de petróleo, de pré-sal, pós-sal, áreas de terra, nossas empresas que doamos. Isso nós temos que fazer o mais urgente possível. E deixa lá a OPEP e as Rússias se entenderem. E tendo em vista que nós dolarizamos o nosso petróleo e também colocamos ele no preço do mercado mundial, nada mais justo que agora que a gente quer e tem a queda no preço da bomba, que a população se beneficie com o valor mais baixo e que tenha os nossos derivados mais em conta na bomba de gasolina e nos depósitos de gás de cozinha. Até para poder facilitar a vida dos caminhoneiros, muito dificultada pelo preço dolarizado, e possa rodar na estrada mesmo com a pandemia, com valor de custeio mais barato. Nada mais justo de valor do diesel cair. Luiz, na semana passada houve rumores de um acordo entre Rússia e Arábia Saudita que ajudou o preço do petróleo a ter uma recuperação de cerca de 20% nas perdas acumuladas durante o ano. O presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, que aliás andava sumido, reapareceu em uma transmissão ao vivo feita por uma empresa de investimentos, dizendo que esse tipo de acerto entre os principais produtores da commodity seria irrelevante porque o problema da desvalorização está na demanda do produto. Você concorda com essa análise do presidente da Petrobras? O que na verdade não é um acordo, é um desacordo entre a Arábia Saudita e a Rússia. Isso que está acontecendo lá no exterior. E o preço ter levado à queda. Por eles não terem acordado um bom preço que interessasse os dois grupos, é que houve a queda. Então ele está bem desinformado a respeito do que está acontecendo no mundo do petróleo. O Castelo Branco justamente fala o contrário a cada fala e a cada interesse que tem. Para nos prejudicar, nós trabalhadores, ele fala que a queda do barril, o valor do barril, está prejudicando os negócios da Petrobras. Certo? E agora vem com outra fala, que isso não nos afeta, o que está acontecendo é a falta de demanda no mercado interno. Então ele não diz coisa com coisa, certo? Discordo da opinião dele, radicalmente. E, como falei na outra fala, nosso preço de extração está em torno de 6 dólares o barril. Então, portanto, nós estamos com uma situação tranquila. Luiz, você acha que essa crise pode mudar os planos do governo federal em vender os ativos da Petrobras, atualmente muito depreciados? Você acredita que os privatistas podem ter mudado de ideia diante deste cenário? Não acredito nisso. Os privatistas vão continuar querendo privatizar a Petrobras todinha, sem esquecer nenhuma empresa do grupo. Não vai ficar pedra sobre pedra. O negócio de petróleo
bem administrada dá lucro. O segundo melhor negócio também do mundo é uma empresa razoavelmente administrada de petróleo. E se ela for pessimamente administrada, também vai dar lucro. Então a Petrobras, o sistema inteiro, que é uma empresa de energia, não somente de extração de petróleo, ela tem sustentabilidade para se manter. Então não é por conta da questão da redução do valor de mercado que a Petrobras vai falir ou vai quebrar, vai se desvalorizar e que eles vão ter menos prejuízo com a venda da Petrobras. Tanto que eles não se preocupam com os leilões de petróleo dos nossos campos, que é vendido a preço de banana. Você compra um barril de petróleo nos leilões a R$2, um barril de petróleo de 60 litros de óleo cru. Então, quer dizer, eles não estão preocupados com o valor do nosso patrimônio de venda, mesmo em declínio. E isso é momentâneo, entendeu? Nós sabemos muito bem que essa política de preços varia de acordo com a vontade dos reis do petróleo. E nós também poderíamos também fazer pressão. Mas a intenção desse governo é usar a Petrobras contra o capital externo, e sim contra o nosso povo. Então ele não vai beneficiar, por exemplo, na bomba, o valor da gasolina, do diesel, do liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, sendo reduzidos os preços para a população. Tá? Não vai mesmo, por mais que caia o valor do preço do barril no mercado internacional. Agora, quando ele se valorizar, vai continuar mantendo os preços que já estão, e possivelmente quando valorizar ainda mais aumentos teremos na questão da indexação ao dólar e na questão do valor do barril de petróleo. Agora, só lembrando que o nosso barril de petróleo tem um custo de extração bem baixo, $6 o barril, tá? Cerca de R$24, se não tiver desatualizado em relação ao câmbio, para 160 litros de óleo cru. Então, $20 tem margem para nós trabalharmos, ok? Muito obrigado, Luiz Mário, por conversar mais uma vez aqui conosco. Eu desejo que vocês do Sindipetro tenham sucesso nessa empreitada contra os planos da Petrobras, desumanos e entreguistas. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Novamente, Anderson, muito obrigado a toda a equipe do Faixa Livre, a você, pela paciência em nos ouvir. Agora que temos que unir todos os trabalhadores de todas as classes sociais e de segmentos econômicos para fazer uma greve geral no Brasil, para reconquistar nossos direitos, para tomar tudo que foi nos tirado. Repito, temos que tomar tudo que é nosso. Tudo. Nossos direitos previdenciários, nossos direitos trabalhistas, no investimento na saúde, educação e previdência. A questão das empresas públicas, nenhuma ser privatizada. Qualificar e investir no serviço público federal, estadual e municipal. Não podemos deixar nenhuma empresa ser privatizada. Investir muito no sistema de saúde pública, o SUS, é o que é preciso fazer. E para lutar, uma greve geral ajudaria muito, por tempo indeterminado, mesmo em época de pandemia. E isso dá para fazer, de várias maneiras. Muito obrigado, ouvintes. Me despeço, Luiz Mário Sindipetro RJ. Um abração. Até a próxima. Exatamente, Luiz Mário. Já passou da hora de se realizar uma greve geral efetiva nesse país. Infelizmente, a oposição não tem tido força para organizar os trabalhadores em torno de uma pauta única, que é justamente essa greve, essa paralisação de todos, para que nós consigamos evitar esse crime que se coloca com a privatização de todas as empresas públicas a partir do governo de Jair Bolsonaro. Não só a Petrobras, temos a Eletrobras, temos uma série de companhias aí, os Correios estão correndo risco, enfim. O governo, a gestão de Paulo Guedes, ela infelizmente tem como objetivo vender todos os ativos das empresas e entregar a riqueza nacional para os grandes empresários e o capital estrangeiro. Mais uma vez eu já agradeço, Luiz Mário. Um abraço, até a próxima.
Conversamos aqui com o Luiz Mário Dias, ele é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. E vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. E agora eu saúdo o economista Ademar Mineiro, que vai conversar conosco. Ademar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Obrigado por mais uma vez dialogar aqui conosco no programa, Ademar. Ademar, a falta de responsabilidade desses liberais aqui no Brasil é tamanha que já beira a ausência de qualquer resquício de humanidade. As medidas sociais implementadas pela equipe econômica do governo Bolsonaro durante esse período excepcional da pandemia do novo coronavírus, além de não garantirem a subsistência da população, amplia ainda mais o estado de miserabilidade de boa parte da população e coloca em risco a vida de milhões de brasileiros. No ideário do governo, o pobre ou morre pela Covid-19 ou morre de fome. Essa criminosa medida provisória 960, que permite desde a redução em até 70% do salário dos empregados até a suspensão dos contratos de trabalho por 3 meses, combinada a esse irrisório auxílio emergencial de R$ 600 aos desempregados e autônomos, que ainda nem saiu do papel, tendem a provocar um verdadeiro caos no país. Qual é a sua avaliação a essas medidas do governo para, na teoria, reduzir os estragos da pandemia, primeiro no âmbito social? Olha, a medida, na verdade, ela combina duas coisas. Uma que vai na direção correta, mas que é absolutamente insuficiente, que é, digamos, a tentativa de garantir alguma renda para os trabalhadores. Na verdade, isso é insuficiente, mas do ponto de vista da proteção social vai na direção correta. Agora, acaba combinando isso com uma visão que é a visão que o governo Bolsonaro sempre insiste, né, de desregulamentação das relações de trabalho. E isso é bastante perverso. Isso, na verdade, não é uma medida conjuntural, é uma medida estrutural. Esse governo vem insistindo em medidas nesse sentido, e isso deveria ser revisto, não é, pelo Congresso Nacional, porque não é uma medida de caráter emergencial nesse momento, é uma medida mais preocupada com essa determinação permanente do governo Bolsonaro, assim como era do governo anterior do Temer, de desregulamentar o mercado de trabalho no Brasil, de flexibilizar o máximo possível as relações de trabalho. Finalmente, do ponto de vista tanto dos trabalhadores como do próprio funcionamento da economia nacional, seria importante que nessa medida se tivesse a garantia de emprego, né? E o emprego não está garantido pela medida. Então essa é uma preocupação importante e que deveria ser expressa de alguma maneira para tentar alterar a regulamentação. Se no campo social esse governo é uma verdadeira tragédia,
Parece que o grande capital segue nadando de braçada na gestão de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. Aliás, o ministro tem feito mais transmissões ao vivo com investidores do mercado financeiro, turma da qual ele sempre fez parte, do que pronunciamentos para a população em geral. A tal da PEC do orçamento de guerra oferece vantagens nunca antes vistas aos bancos. Eu gostaria que você detalhasse aqui para os nossos ouvintes, Ademar, o que é essa proposta de emenda constitucional e as benesses que ela entrega ao andar de cima da pirâmide econômica do país. De novo, tem uma preocupação legítima na medida que tanto o sistema financeiro quanto as empresas consigam continuar funcionando. Essa é uma perspectiva que tem aparecido em vários países do mundo e é fundamental. Agora, daí é você extrapolar os limites do tolerável, vai uma distância grande. As medidas têm beneficiado bastante, especialmente o setor financeiro, sem nenhuma contrapartida aparente do ponto de vista desse setor financeiro. Você tem colocado dinheiro no setor financeiro, esse dinheiro tem ficado empossado, ou seja, ele entra no setor financeiro, mas não é repassado às empresas produtivas que de fato precisam do dinheiro para continuar tocando suas operações, pagar os salários, etc. Também agora você abre um enorme precedente para que o sistema financeiro repasse ao setor público títulos, enfim, podres, títulos não pagos, um grande passivo hoje na mão dos bancos que vai acabar no Banco Central em troca de liquidez que do outro lado não é repassado no fundo ao setor produtivo. Então é preciso tomar muito cuidado com essas medidas e de novo eu chamo a atenção, tanto as medidas que são tomadas do ponto de vista de tentar servir como uma rede de proteção para o setor produtivo quanto para o setor financeiro, elas devem ter fortes contrapartidas na garantia da renda dos trabalhadores, na garantia do emprego e, no caso do setor financeiro, a garantia de que os recursos repassados ao setor financeiro sejam de fato repassados a quem precisa desses recursos para capital de giro, que são as empresas produtivas. Agora, mesmo aprovada pelo Congresso, essa PEC tem provocado uma série de protestos por entidades da sociedade civil. Você acredita que algo ainda possa ser feito, talvez no campo jurídico, para barrar determinados trechos dessa proposta, Ademar? O STF, ainda que em iniciativas monocráticas de seus ministros, tem se posicionado quando provocado a respeito desses temas polêmicos durante a pandemia. O que eu espero é que os aspectos mais esdrúxulos da medida e a ausência de contrapartidas sejam inibidas por parte das autoridades judiciais, Mas o que a gente está vendo nesse momento é tudo ser aprovado meio a toque de caixa, sem muita preocupação, dada que o pânico com o tamanho da crise econômica que vem pela frente tem justificado quase qualquer tipo de medida. Ademar, o que o governo pode fazer no campo econômico? Que medidas para salvaguardar o país, principalmente a população mais pobre, nesse cenário de excepcionalidade? Há quem defenda, incluindo aí analistas liberais, a emissão de moeda pelo Estado. Você acha isso plausível em um país governado por Bolsonaro e Paulo Guedes? O que pode ser feito? Olha, numa situação de absoluto desespero, medidas vão ser tomadas de qualquer maneira, E a pressão social, a pressão, inclusive, do setor empresarial vai ser enorme na medida que o tamanho da crise for se explicitando, Então, independente de quem está no leme, essas autoridades serão empurradas a algum tipo de medida. O que eu acho que é essencial? Eu acho que é essencial desmontar os mecanismos de insanidade fiscal que foram sendo montados no país e que limitam aí o gasto público, não apenas para a emergência desse momento da pandemia, mas
na continuidade da crise econômica que a gente vai ter pela frente nos próximos 2 anos, né? Então, desmontar a emenda constitucional 95 de teto de gastos, desmontar de alguma forma a lei de responsabilidade fiscal, e uma série de outras medidas. Isso tudo é absolutamente necessário. Fazer os recursos chegarem aos estados e municípios, né? Lembrando que esses estados e municípios, eles não têm como emitir moeda e não têm como emitir dívida, então eles ficam extremamente dependentes da União para captar recursos. Você tem que inclusive mudar essa situação, voltar a criar, né? Recriar aí os bancos estaduais, instituições financeiras no nível dos municípios que viabilizem a esses níveis subnacionais tocarem os seus programas aí de defesa da economia, da renda e do emprego. Não é? A União, de fato, ela vai gastar descoberto, não é? Nesse momento, seja emitindo dinheiro diretamente, seja emitindo títulos públicos, né? Isso é o que está sendo feito no mundo inteiro, vai ser feito aqui também para tentar colocar a economia para funcionar. Isso é absolutamente indispensável, né? E uma medida adicional que você poderia tomar, né, dado que essa extrema expansão de liquidez pode sujeitar o país à especulação financeira, é aumentar os mecanismos de controle de movimentação de capitais de modo a evitar esses movimentos especulativos. Já lá nos Estados Unidos, o epicentro atualmente da pandemia, Ademar, o Donald Trump vem adotando ações polêmicas no combate ao coronavírus. O presidente impediu a exportação de insumos médicos produzidos no país, como máscaras e respiradores, além de estar confiscando esse tipo de equipamento que faz escala nos aeroportos de lá. Não bastasse isso, há norte-americanos pagando 3, 4 vezes mais no embarque desses produtos na China, principal fabricante de equipamentos médicos. Alguns países, como o Brasil e a Alemanha, se posicionaram contra essa postura do presidente Trump. Existe algo que possa ser feito juridicamente, ou essas atitudes são legais e mostram apenas o lado mais cruel do capitalismo? Parece que a Organização Mundial do Comércio foi provocada. Pode haver algum tipo de sanção aos Estados Unidos? Olha, Anderson, eu imagino que não. Até porque os Estados Unidos, ao não indicar os juízes do órgão de solução de controvérsias da OMC, na verdade amputou a possibilidade da OMC tomar alguma medida, porque essa medida passa. O julgamento da medida é feita nesse órgão de solução de controvérsias e ele não está funcionando nesse momento em função de que os membros não foram indicados. Ele não tem um número suficiente de juízes para julgar qualquer coisa. Então a OMC nesse momento ela está de mãos atadas, né? As regras internacionais são cada vez mais unilaterais, né? Os Estados Unidos têm adotado medidas de força que só têm servido para explicitar o que de fato é esse sistema de comércio que a gente criou. Você não tem um livre comércio, você tem o poder dos grandes países e das grandes corporações quando o mecanismo está em funcionamento. Então, acho muito difícil. Acho que isso deveria, inclusive, alertar todo mundo a parar de discutir essa balela de livre comércio e discutir, de fato, como você retomar um processo de substituição de importações, especialmente de bens básicos, como esses bens da área de saúde. Né? E você, inclusive, vai ter uma importância grande na medida que desmontar esses mecanismos da liberalização comercial que você teve nos últimos 30 anos. Não é? Por quê? Porque um dos elementos essenciais para você garantir a retomada do desenvolvimento nacional de cada um dos países mais à frente vai ser usar o processo de compras governamentais. Não é? E hoje os acordos de livre comércio eles amarram muito a possibilidade de que você use as compras dos governos, seja do governo federal, seja dos governos de estados e municípios, para garantir o desenvolvimento local. Você acaba impedido, às vezes até para fazer uma compra de leite, você, ao invés de privilegiar
agricultura familiar no nível local tem que fazer uma licitação internacional, assim como material para as escolas, enfim, material para hospitais, etc., né? Então isso acaba te obrigando a usar esses mecanismos e impedindo que você use esse mecanismo de compras para alavancar a tua produção doméstica. Então é preciso rever tudo isso e é importante aproveitar esse momento para colocar essa revisão dos acordos de comércio na pauta, porque eles vão ser uma amarração mais à frente para você garantir o desenvolvimento nacional. Agora, há todo um componente eleitoreiro por trás dessa postura do Trump, não é, Ademar? Esse ano nós teremos eleições presidenciais por lá e me parece claro que o Trump quer conquistar a simpatia dos seus eleitores com essas iniciativas, não? O processo eleitoral americano é evidentemente um ponto que tem que ser levado em consideração na análise, né? Mas eu imagino que, independente do processo eleitoral, os Estados Unidos estaria usando a sua força comercial, sua força financeira e sua força militar, inclusive, para garantir, nesse momento, que ele fique com os insumos necessários para a garantia do seu sistema de saúde interno. Aquela velha questão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Os Estados Unidos estão usando o seu poder para garantir, né, que o seu sistema de saúde esteja abastecido. Isso mostra a balela do livre comércio, mostra também a força dos Estados Unidos. Agora, evidentemente, o fato de que você está no momento do processo eleitoral dos Estados Unidos faz com que a repercussão dessa medida seja ainda maior. Ademar, nós temos visto aí nos últimos tempos essas ações inconsequentes da ala mais conservadora do Palácio do Planalto. O último episódio foi protagonizado pelo ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que acusou a China, veja só, de ter um plano para se tornar a maior potência global, e esse plano justamente relacionado a essa infecção que atinge todo o planeta do coronavírus. Como se isso fosse algo de caso pensado dos chineses. Além de ironizar, utilizando-se da imagem do personagem da Turma da Mônica, o Cebolinha, a embaixada chinesa reagiu com veemência ao posicionamento do ministro e chamou a postagem de fortemente racista e influência negativa em relação ao Brasil. A China é o nosso maior parceiro comercial e principal fornecedora de equipamentos médicos no combate ao coronavírus. Que tipo de racionalidade o ministro, mas não só ele, todo o Palácio do Planalto, toda essa ala conservadora que o pessoal chama de gabinete do ódio, que racionalidade esse pessoal tem em um momento com uma postagem desse tipo? Olha, Anderson, que racionalidade tem, eu não sei. Agora, é uma denúncia gravíssima que o ministro não deveria fazer sem provas. Se ele tem provas, tem que tirar as consequências políticas e diplomáticas do que está falando, né? Se não tem provas, daí deveria inclusive ser demitido, porque é uma denúncia muito grave feita não só contra o principal parceiro comercial do país, portanto complicando aí as possibilidades comerciais do país nesse momento que já é um momento difícil, quanto do principal fornecedor de equipamentos médicos que o país está necessitando nesse momento, né, e que já vem tendo dificuldade de competir internacionalmente para conseguir esses equipamentos, né? Então, realmente, ou é uma coisa muito grave, que ele tem provas e da qual vai ter que tirar todas as consequências, ou é uma irresponsabilidade. Evidente que essa pandemia do novo coronavírus não é algo feito de caso pensado pelos chineses, evidentemente. Mas você acredita que, por conta dessa questão das perdas que a economia mundial vem tendo, especialmente nos Estados Unidos, justamente porque é o epicentro atual da pandemia, já há inúmeros, milhares de mortos nos Estados Unidos, e há uma retração econômica natural provocada pelo processo, provocado pelo coronavírus.
Você acha que a China pode se beneficiar dessa pandemia para ultrapassar os Estados Unidos na geopolítica mundial? Essa sua questão é muito boa porque permite comentar dois aspectos muito importantes, né? O primeiro é que, apesar da crise ter sido a crise econômica, né, e financeira, no final ter sido detonada pela questão do coronavírus, estava já prevista uma aguda crise financeira internacional que, evidentemente, tal qual em 2007, 2008, desanda muito rapidamente para o conjunto da economia. Então, independente dessa história do coronavírus, que evidentemente agravou toda a situação, mas já existia uma crise financeira e econômica contratada, não é, dado o tipo de medida para a saída da crise de 2008, não é, a expansão monetária, uma revalorização artificial de ativos em bolsas de valores, mercados futuros, etc. Tudo isso, de certa forma, sinalizava a crise. Tanto que, digamos, você teve o começo da pandemia, mas também, quase de imediato, uma queda de braço em torno dos preços do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, que atingiu de forma tão forte quanto a história do coronavírus no mundo financeiro, nas bolsas de valores, etc. Né? Então isso já estava meio que desenhado e o coronavírus foi só um gatilho aí para detonar essa crise, mas qualquer outro fator teria servido para detonar a crise. A outra questão também já é uma questão em curso, ou seja, a disputa pela hegemonia internacional entre Estados Unidos e China, ela também está colocada desde antes da história do coronavírus, né? Então, você até o ano passado tinha uma guerra comercial entre esses países, você tem todas as tensões geopolíticas, né? Você tem os Estados Unidos se confrontando aí com o novo projeto de expansão econômica chinesa no mundo, né? Toda a queda de braço financeiro, enfim, você tem uma questão de disputa de hegemonia que está colocada, e já estava colocada, independente aí do coronavírus, né? Então, isso agora se transformou no que eu chamaria um debate aí de narrativas, né, meio subreptício, meio por baixo do pano, sobre da onde nasceu essa história de coronavírus, a quem interessa, etc., né, que talvez a gente nunca saiba concretamente a resposta a isso daí. Isso pode ser pura e simplesmente uma disputa de narrativas, mas o que eu acho é que a gente tem que tomar em consideração que nós estamos, de fato, num período de disputa de hegemonia, né, por essa posição de liderança internacional, e isso já estava colocado antes do coronavírus, né? Muito obrigado, Ademar, por mais essa entrevista aqui no Faixa Livre, e eu te desejo um bom dia e deixo um abraço. Anderson, eu é que mais uma vez agradeço a oportunidade, um bom dia por aí e um grande abraço para você e seus ouvintes. Conversamos aqui com o economista Ademar Mineiro e vamos encerrando o programa de hoje. Eu gostaria apenas de lembrar mais uma vez a nossa responsabilidade diante desse momento de pandemia do novo coronavírus. Atendam às recomendações das autoridades de saúde e fiquem em casa. O combate a essa doença depende fundamentalmente das nossas atitudes. Espero vocês amanhã, a partir das 8 horas, aqui na Rádio Bandeirantes, para mais uma edição do Faixa Livre. Até lá!